Oi gente, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouquinho hoje, nosso primeiro vídeo sobre nosso projeto para ler esse maravilhoso, esse colosso Grande Sertão Veredas, nesse projeto Viajando pelo Sertão Veredas. E aí, como foi essa primeira semana? Gente, essa primeira semana, enfim, conto já os detalhes, mas antes eu vou logo dar um pronunciamento sobre as minhas percepções da leitura, sobre os vídeos que, como vocês sabem, né, dos projetos que já passaram, como por exemplo o Guerra e Paz, o Conde e os Miseráveis. Eu não sou crítico literário, eu não sou da área de letras ou da área de literatura. Então aqui nesses vídeos semanais, que a partir de hoje, todo sábado, como a gente sabe, que vocês, alguns já participaram do projeto, são pensamentos, são opiniões, são percepções de um simples leitor. Então é algo mais simples, não tão cheio de seus nuances ali, como teorias literárias e coisas afins. Eu li alguma coisa relacionada à teoria literária sobre alguns aspectos, mas aí eu não posso dar tantos detalhes porque eu não entendo de algumas teorias. Não cabe a mim falar sobre isso, assim, enfim. Mas, de antemão, aqui embaixo vou deixar um link que eu fiz uma pasta com alguns artigos científicos, alguns artigos acadêmicos que eu deixei, que eu pesquisei, e vocês também me enviaram bastantes artigos. Eu fiz uma pastinha com alguns e vou deixar aqui embaixo o link para vocês baixarem lá, ler, se quiser complementar a leitura com algo mais profundo. Então procure esses artigos acadêmicos aí, eu achei bem interessante. Inclusive eu li um e eu vou falar um pouco sobre ele aqui para vocês. Mas vamos começar, né? Primeiro eu vou mostrar esse livro que eu comecei a ler antes, eu acho uma semana antes de começar o projeto. Eu não dei continuidade na leitura porque eu fiquei com medo de pegar algum spoiler aí. Disseram que spoiler de Grande Sertão Veredas é algo bem ruim mesmo, porque de certa forma pode até estragar a leitura. Esse livro eu achei bem interessante porque ele traz alguns fundamentos acadêmicos, algumas coisas relacionadas à teoria literária no Grande Sertão Veredas, algo mais acadêmico. Foi escrito pelo professor Eduardo Coutinho. E eu vou ler aqui a primeira, que ele dá uns dados biográficos do autor, e achei bem interessante, inclusive para entender um pouco sobre a história do Grande Sertão Veredas. Ele diz assim, né? Que o Guimarães Rosa, Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 em Cordisburgo, Minas Gerais, cidade situada entre o Curvelo e Sete Lagoas, zona de fazendas e engorda de gados. Então ali a gente já vai perceber essa questão de alguns elementos, né, de onde ele viveu, de onde ele nasceu, enfim. Além dessas questões sobre o nascimento dele, onde ele viveu, lá em Minas Gerais, e trouxe toda essa bagagem para os romances, esse livro também fala de um ponto importante na vida do Guimarães Rosa, que foi fundamental, né, para a construção não só desse livro, dessa história do Grande Sertão Veredas, mas também de outros poemas, outras histórias, outros livros dele, que traz como um pano de fundo essa história do ambiente, do sertão. Aqui diz, o autor que no ano de 1952, o Guimarães Rosa realizou uma viagem ao sertão mineiro a cavalo, no meio de vaqueiros que levavam uma boiada de André Quissé a Araçaí. E essa experiência deixou marcas que transparecem com vigor no restante de suas obras. É bem interessante porque a gente pode ver que essa questão da cavalgada, né, desse caminhar, dessa travessia no Grande Sertão, que ele comenta sobre todo esse ecossistema, ele comenta sobre toda essa experiência, ele com certeza ele imprimiu essa experiência que ele obteve nesse evento, junto com essa caminhada, né, essa cavalgada. Então, com certeza ele imprimiu muita coisa aqui no Grande Sertão Veredas, e a gente vê tudo isso impresso de forma muito genial. E além do mais, o convívio dele, como vocês sabem,
O Guimarães Rosa, ele era médico e também ele foi diplomata, então ele viveu aí em vários anos em alguns países, então ele trouxe toda essa bagagem e escreveu essa maravilha. Como a gente sabe, esse romance, essa epopeia, né, melhor dizendo, ela é bem complexa. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco preocupado. No início eu achei bem arrastado ali as 20 primeiras páginas. Depois disso eu achei que o texto rolou muito bem para mim. Eu sei que tem pessoas que estão aí com um pouco de dificuldade. Talvez rolou um pouco mais fluido para mim porque eu gosto muito de ler literatura de cordel. Faz tempo que eu não leio, né? Mas eu gosto muito e inclusive tem essa linguagem bem parecida com o Guimarães Rosa. Então, é isso, né? Eu acho que a gente vai se adaptando ao longo do romance. Logo quando eu anunciei o projeto do Guimarães, né, do Grande Sertão, eu recebi inúmeros comentários dizendo: Christian, não faça projeto, é um livro difícil de ler. Eu disse: mas eu gosto de desafios e vamos superar isso. Gente, esse livro é incrível, incrível. A parte dele, o quanto ele trouxe de elementos ali da natureza, elementos da fauna, da flora, de Minas Gerais, aquele sertão, e sempre está aqui bem inserido no Grande Sertão Veredas. Logo no início, a gente vê, né, essa descrição que ele descreve esse sertão. O romance, ele é narrado, né, pelo o Riobaldo. O Riobaldo eu gostei bastante dele. É um personagem simples, sobretudo na forma dele falar, mas ao mesmo tempo é algo muito complexo, que a gente começa a entrar dentro desse imaginário todo, dessa história contada por Riobaldo. Ele conta a história para um forasteiro aí, que a priori a gente não tem nome, não sabe realmente quem é, então tem esse ar de mistério, e eu fiquei até curioso para saber de fato quem era esse homem. Mas ele começa a contar e até ele diz para esse forasteiro que ficasse mais dias lá com ele, para que ele contasse toda a história dele. E é o que vamos nos deparar aqui, com essa história toda contada em primeira pessoa, contada por Riobaldo, e eu achei assim muito incrível. Logo no início, o Riobaldo, ele descreve, né, como eu tinha dito, a... Sim, eu não li, viu, essa questão desse prefácio escrito pelo Paulo Ronai, que eu fiquei com medo de ter spoiler. Mas enfim, logo no início, que ele descreve o sertão para os de Corinto e do Curvelo, que lembram que o João Guimarães, né, o Guimarães Rosa, viveu ali nessas redondezas de Curvelo, lá em Minas Gerais, até tá dizendo naquele livro que eu mostrei. Então, o aqui não é dito sertão? Ah, aqui tem maior, lugar sertão se divulga, é onde os pastos carrecem de fechados, onde não pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade. Então aqui ele começa a contar sobre a vastidão, né, do grande sertão, o quão grande é esse sertão, e descrevendo também um pouco sobre as pessoas, sobretudo os moradores, criminosos, enfim. Aqui também ele vai contar, né, a história do jagunço. É uma espécie de cangaceiro ali, né, do sertão. Eu achei bem interessante. Aqui também ele conta coisas bem importantes que tá no imaginário ali daquela população, daquelas pessoas que vivem ali no sertão. Sobretudo esse imaginário sobre o Deus, o diabo. É tanto que tem uma coisa que eu achei bem interessante, que o Guimarães Rosa ele coloca aqui, enfatiza essa questão de seres antropomórficos, que são, eu acho que é antropomórfico a palavra, que são animais com características humanas. Logo no início dessa semana, a gente logo presenciou um fato bem interessante de um dos moradores ali da fazenda, chamando Riobaldo, né, para ver essa arrumação de que nasceu um animal aí com características humanas. Então aí o Guimarães Rosa traz essa característica antropomórfica.
Eu achei muito interessante, e aí ele começa a inserir coisas meio que dizendo que aquela parte ali toda da característica de aquele determinado animal nascer daquele jeito era coisa do demônio, era coisa do diabo, ele estava possuído, enfim, traz todo esse imaginário. Também eu fiquei pensando nessas questões, sabe o que? Questões de essa coisa mística, né, que envolve todo o sertão, sobretudo essa questão da superstição, né, que muitos têm ali. Nessa questão aqui sobre esse ser antropomórfico, eu lembro, criança ainda, que pessoas mais velhas contavam sobre animais que na fazenda de fulano de tal, ou então mesmo conheceu alguém que tinha um animal que nasceu com características humanas e um nariz parecido. Então isso já é antigo, né, permeado aí no imaginário das pessoas, que um animal sai com essas características. Até ele cita aqui coisas que na fazenda, naqueles lugares faziam com animais. Achei bem realista. Além de tudo, o texto do Guimarães Rosa, ele traz essa realidade bem forte, de como realmente era aquelas pessoas. Sobretudo, a realidade nos aproxima muito por causa dessa escrita, né? Porque aqui o Riobaldo está escrito como o Riobaldo fala, aquela linguagem simples, escrito tal como ele fala, sem aquelas coisas de norma culta da língua e não sei o que, coisas bem formais. Aqui ele fala da forma realmente como era, a pessoa um pouco sem instrução, aquele sertanejo. Mas falando nisso sobre instrução, eu achei uma coisa interessante a dizer, que apesar que o Riobaldo era uma pessoa simples, sem instrução, sem muita bagagem, assim, que até ele cita sempre sobre o forasteiro, que tem muita bagagem, enfim. Ele era um ser bem inteligente, era um personagem bem inteligente. Ele sabe muita coisa sobre o seu ambiente, o seu habitat, sobre a característica, inclusive descrevendo bem as características dos animais em relação à periculosidade, o quanto aquele animal pode fazer mal, uma cobra, um inseto, enfim. Aqui ele vai também trazer essa questão da amizade, né? Isso está muito forte aqui, um dos focos principais do romance do Guimarães Rosa é essa questão da amizade entre ali os jagunços, sobretudo o Riobaldo com o Diadorim, né? Porque eles eram muito próximos e o Riobaldo tinha uma admiração assim absurda para o Diadorim. E eles eram muito próximos, muito... tanto que é bem estranho a gente ver essa ligação entre os dois. Comenta aqui se vocês acharam também isso, porque tem essa questão de o jagunço ser caracterizado como um homem bem rude, como um homem forte, cheio do seu machismo. Então, que era um ambiente muito machista, né? Tem essa coisa toda ali daquelas pessoas. E achei bem interessante de trazer essa sensibilidade que ele tem, e que até um ponto bem interessante que ele mostra é que as pessoas, apesar de verem eles sempre juntos, aquela amizade muito íntima e muito forte, e eles viam, a população ali via ambos de forma diferente. E ali era uma amizade muito verdadeira que eles podemos dizer uma cumplicidade, né, entre o Riobaldo e o Diadorim. Trazendo ainda um pouco dessas questões metafísicas, ou podemos dizer questões sobre o além, né, sobrenatural, Deus, o demônio, tem uma parte aqui. Vocês lembram de um fato bem interessante sobre um morador ali do sertão, que tinha um velho que foi pedir esmola, né? E nessa atitude do velho pedir esmola ali, esse homem acabou matando o velho, né? Ele cometeu um assassinato, o velho muito simples e tal. Então aí ele conta essa história eu achei muito profunda, porque ele tem uns pensamentos aqui, ele vai desenvolver um raciocínio que a gente vai começar a acompanhar essa mentalidade do Riobaldo, que ele começa a falar sobre Deus e essa questão do castigo, né? Por que
Deus não castigou o homem que assassinou esse velho, mas Deus ali, ele castigou os filhos desse assassino, que teoricamente não tinha nada a ver com aquilo. E são crianças inocentes, ele faz todo esse argumento sobre, né? Tanto que depois ele fala também sobre outras vidas passadas que tinham dessas crianças, que essas crianças parece que na vida passada poderia ser rude, um pouco ruim, e talvez isso seja consequência ainda da vida passada. Então ele trouxe essa outra visão, né, sobre essa reencarnação que dessas crianças sobre essa vida passada, e por isso que elas foram castigadas. Uma espécie de, podemos dizer, de argumento para refutar, né, um argumento para segurar ali, porque justificar, melhor dizendo, porque essas crianças foram castigadas, que elas ficaram cegas. Mais na frente tem outro caso bem parecido, de uma criança, também dessas pessoas pessoas que cometeram outras coisas, outras ruindades, né? Eu até marquei aqui que eu ia ler. Então, o que aconteceu aqui? Essa questão da outra criança que nasceu sem os pés, sem os braços e sem as pernas, que era assim só os cotocos, como ele diz, né? Então também nasceu castigada. Ele fala sobre isso e por que ele sempre tem essas indagações, por que Deus castigou um ser inocente. Então a gente fica sempre pensando sobre toda essa complexidade do pensamento do Riobaldo. Uma coisa bem importante e interessante no Grande Sertão Veredas, que eu achei, é que na medida que a gente vai lendo, parece que a gente vai mergulhando. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, que na medida que a gente vai entrando na história, que só foi a primeira semana que a gente deu uma leve sentir ali um pouco da escrita do Guimarães, né? Mas na medida que a gente vai lendo o romance vai ficando mais profundo, parece que vai sendo abraçado por essa história. É uma coisa que eu estou sentindo bastante. O Guimarães Rosa também ele conta muito, ele faz uma espécie de várias denúncias aqui, sobretudo essa questão da pobreza, né? A sociedade ali vivia de extrema pobreza, né? A gente via aqui que o Riobaldo descrevia essa pobreza, e ele também tem um ponto bem interessante que eu marquei aqui, que ele fala da pobreza e honestidade, e isso era bem característico que ele fala do sertanejo, que além do mais, é que ele fala sobre essa questão do sertanejo e da pobreza ali no sertão, ele descrevendo toda a questão além da pobreza, mas também eles eram muito honestos ali, e toca nesse ponto da pobreza e honestidade. Eles viviam ali de maneira muito precária, tinha alguns fazendeiros ali, mas no geral a população ela era pobre, ela necessitava de muita coisa, era um pouco a gente pode perceber que a negligência ali do governo. E algo que o próprio Guimarães traz à tona, tudo isso, é uma espécie de denúncia também, mostrando ali a dura vida do sertanejo no sertão mineiro. O Guimarães nos encanta na escrita dele toda essa questão da fauna, da flora, da chapada ali, né, tudo. E uma coisa que é bem interessante, que o próprio Riobaldo, quando ele conta dessas histórias das andanças dele com o Diadorim e seu grupo, ele conta sobre as noites na chapada ali, no sertão, as noites estreladas. Eu achei muito bonito ele descrevendo sobre toda essa beleza noturna, bem peculiar, bem diferente de tudo, né, dele descrevendo todo esse sertão. E as noites muito bonitas, dá para ver o céu estrelado, e eu fiquei assim bem encantado a forma como o Guimarães Rosa descreve, né, toda essa paisagem. Uma coisa também que a gente não pode esquecer nesse romance é essa questão da lealdade, né? E a lealdade entre o Riobaldo e o Diadorim é algo muito bonito. Vocês lembram um ponto sobre, e além da lealdade, né, podemos dizer também sobre o ciúme. O Riobaldo ele tem um ciúme imenso do Diadorim. Vocês lembram que o Diadorim ele tinha uma admiração enorme pelo Juca Ramiro, né?
E aí o próprio Riobaldo, ele sempre ficava meio que com ciúme, questionando aquilo. E aí, depois de todo essa novela que o Riobaldo ficava dizendo para o Diadorim e tal, e o Diadorim chegou a um ponto e disse para ele: Riobaldo, Juca Ramiro é meu pai. E assim, Riobaldo ficou assim totalmente surpreso com tudo aquilo, porque ele não esperava aquilo. E ele viu o porquê o Diadorim tinha essa admiração para o Juca Ramiro. E uma coisa aqui que além do mais é que esse texto, né, e além do mais que esse livro é muito conhecido pelo famoso Pacto Fausto brasileiro. Para vocês que não sabem, o Pacto Fausto aqui que ele diz é uma espécie de pacto com o demônio. Inclusive o próprio Riobaldo conta aqui sobre alguns dos personagens que ele cita aqui que tem esse pacto, fez uma espécie de pacto e muitos sabiam ali esse pacto com o demônio. E ele descrevendo dessa forma um pouco sobrenatural a figura do demônio, o ritual todo do pacto. Eu achei muito interessante porque ele traz todo esse imaginário dessas pessoas com essa questão sobrenatural, sobretudo envolvendo o demônio. E até tem um ponto aqui interessante que eu até marquei sobre essa questão descrevendo o pacto, né, que ele diz assim: o Hermógenes tem pauta. Ele se quis com um capiroto. Eu ouvi aquilo demais. O pacto se diz. O senhor sabe, bobeia. Ao que a pessoa vai em meia-noite a uma encruzilhada e chamar fortemente o cujo e espera. Se sendo a de que vem um pé de vento, sem razão, e arre se comparece uma porca com ninhada de pintos, é algo muito horrendo, né? Se não for uma galinha puxando barrigas de leitão, tudo errado, remedante, sem completação. O senhor imaginalmente percebe o crespo, a gente se retém. Então dá um cheiro de breu queimado e o dito, o coxo. Então ele fala sobre essa característica, né, do demônio, do diabo e esse ritual do pacto. E ainda ele continua dizendo: do coxo, né, toma espécie, se forma, carece de ser conservar coragem, se assina o pacto, se assina com sangue de pessoa e paga a alma. Muito mais depois. O senhor vê superstição parva, estornada, o Hermógenes tem pauta, provei, introduzir, com ele ninguém podia. O Hermógenes, demônio sim, só isto. Era ele mesmo. Então ele conta que esse Hermógenes, ele fez o pacto com um demônio e aqui ele descreve, eu achei bem interessante. Gente, eu escrevi muita coisa nesse livro, mas eu quero comentar uma coisa bem interessante aqui para vocês. O seguinte, eu peguei eu recebi de um inscrito um texto bem interessante sobre a metafísica do sertão, né, do Grande Sertão Veredas, que ele tem um ponto bem interessante que ele diz assim: o título do artigo é A Metafísica na Obra de Guimarães Rosa, de Oswaldo Hamilton Tavares. E ele diz assim: linguisticamente, o livro é contundente. A revolução é ampla no lexo, na morfologia e na sintaxe. Os vocábulos regionais aparecem em todo. Os vocábulos regionais aparecem ao lado de termos arcaicos, de latinismos, de hibridismos, de palavras literárias e de criação do autor. Outra coisa bem interessante, tem muita criação do autor. Eu fui pesquisando palavras que eu não sabia. Então até tem uma palavra aqui que eu achei, que eu até marquei que eu fui pesquisar e é coisas invenção do próprio Guimarães Rosa. Eu achei genial. Que ele diz assim, logo no início: era o demo, povo prascóvio. Eu até botei aqui, é um neologismo criado pelo Guimarães Rosa, que significa ignorante. E ele sempre traz essas palavras que eu não sabia. Achei, esse livro vai ser bem enriquecedor, gente. E ainda continuando, né?
É intensa a preocupação pelo sinônimo, pelas metáforas, pela semântica arcaica, pelos cognatos, pelas terminações afetivas. Eu achei muito interessante esse texto, esse autor trazendo esse pensamento, né? Coisas que não tá na minha área e eu assim, não sabia nem argumentar sobre eles. Mas eu achei bem interessante porque aqui há muita metáfora. O próprio Riobaldo, ele conta muitas situações aqui, metaforizando, né, podemos dizer, com essas metáforas e simbolizando algo mais conotativo ali das coisas. Eu achei muito genial a forma como o Guimarães Rosa colocou aqui. Gente, é isso foram essas minhas opiniões. Há muita coisa para ser discutida aqui, mas vai levar muito tempo. A gente vai discutindo ao longo do projeto. Porque aqui tem coisas que precisamos discutir depois, porque tem coisas aqui que a gente ainda não está compreendendo bem. Porque eu até conversei com uma amiga minha que já leu O Grande Sertão, disse: Christian, fica quieto, fica sossegado, que coisas aqui que você não entendeu, vai entender mais na frente. E assim, eu estou bem ansioso para saber o que vai acontecer. Eu até vou dar continuidade aqui à minha leitura para ver se me ajuda mais um pouco. E uma coisa que eu digo a vocês, não leiam esse quadrinho a priori, deixa para ler no final, porque quase eu ia pegando um spoiler, gente, quase mesmo. E sim, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu achei bem interessante aquele ritual do Medeiro Vaz, né, quando ele faleceu e que olhou para Riobaldo ali no leito de morte e meio que demonstrando a Riobaldo que ele, porque o Medeiro Vaz, ele era o chefe do bando, né, o chefe dos jagunços. E quando o Medeiro Vaz estava morrendo, ele olhou de uma forma bem diferente ali pro Riobaldo, meio que dizendo: Riobaldo, você vai ser o chefe do bando. E Riobaldo já ficou ali pensando: meu Deus, ele quer que eu seja o chefe do bando, enfim, tudo isso, né? O Riobaldo contando pra esse forasteiro lá que estava narrando a história. E quando o chefe morreu, né, o Medeiro Vaz morreu, o próprio Diadorim disse: Riobaldo, é você que vai ser o chefe. E o Riobaldo bateu o pé e disse: eu não vou. Eu achei bem interessante essas partes, porque ele mesmo, eu achei bem honesto do próprio Riobaldo dizer que ele não aceita aquilo, porque ele não tem o perfil, ele não sabe ordenar ninguém, sobretudo nas funções de um chefe jagunço. Aí até depois o próprio Diadorim disse: então eu fico, né? E aí depois o Riobaldo, achei muito engraçado que ele disse: eu não concordo. E daí ficou para outra pessoa. E isso a gente reflete sobre esse medo de... Eu senti isso, não sei vocês, comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês também, para enriquecer mais essa leitura. E as opiniões também são incríveis, né? Cada um tem uma opinião diferente sobre os aspectos do livro. E aí, andando um pouco, né, sobre a história, eles têm essa cumplicidade tão grande que o próprio... o que eu percebi nessa história toda? Que o próprio Riobaldo estava protegendo o Diadorim de possíveis conflitos que possam trazer para um chefe, que eles viu que o Medeiro Vaz passou em tudo isso, né? E achei muito interessante essa cumplicidade deles, né? Mas enfim... E é isso, gente. Vamos dar continuidade ao projeto. Semana que vem tem mais coisas e eu vou dar uma lida nos demais artigos. Eu só consegui ler esses artigos porque essa semana, esse final de setembro tá bem corrido para mim. Mas em outubro eu estou mais livre e eu vou ler vários artigos aqui e trazer mais algumas coisas para vocês. Mas de antemão, se vocês querem algo a mais, algo acadêmico, algo mais profundo, eu vou deixar aqui embaixo o link com todos os artigos que eu consegui, que muitos de vocês me enviaram, tá bom? Baixa lá, dá uma lidinha, cuidado nos spoilers, que como eu não li os outros, eu possivelmente possa ter spoiler aí. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. É um vídeo assim que a gente meio que introdutório, dá um apanhado geral do que está acontecendo ali, desse gostinho, a gente sentiu um pouco o gostinho desse Grande Sertão Veredas. Agora tá mais tranquilo para mim. Eu já me acostumei na escrita do Guimarães. Já passou das 100 páginas, né? Disseram que depois das 8, se você ler 80 páginas, você termina o livro. Então, tô bem feliz agora que a gente vai terminar esse livro. E é isso.